te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Paz, Camilinha. Pode enviar o convite? Poder também enviar para Ana, a minha amiga. Vamos lá. Ontem eu tava... Obrigada, amor. Ontem eu tava... Comecei a ler de novo, né, o livro de Neemias. Como eu falei, eu gosto muito, muito de ler também esse livro de Neemias, porque fala muito ao meu coração. Fala de reconstrução, nos ensina, né, assim, que em meio ao nada, né, assim, quando Deus levanta, quando Deus chama, quando Deus quer, né, assim, nos levantar para determinadas obras, né, assim, independente do que temos nas mãos, do que recursos nós temos, o Senhor vai fazer por nós, vai nos ajudar. E ontem, né, quando eu estava lendo o livro de Neemias, e no capítulo 2, né, Neemias, e aí mais uma vez falou ao meu coração, capítulo 2, mas não é o que nós vamos ler ainda hoje, mas é só para poder você entender, né, a continuidade de hoje, né, dessa ministração. Neemias 2 e o versículo 2 vai dizer o seguinte: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sendo sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Observe que no capítulo 1 a gente vai ver, né, o Senhor levantando Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém que outrora tinha sido destruído. Tinha sido invadida aquela cidade de Judá e foi destruída, estavam em entulhos, estavam cheios de entulhos. Mas uma coisa que ontem me chamou a atenção, né? Assim, eu já ministrei nesse texto, mas não é isso que eu vou falar. Quando o rei, mesmo em sua posição, mesmo Neemias sendo um mero servo dele, né? Assim, observe que a Bíblia diz que Neemias nunca havia estado assim quando foi servir ao rei. E quando a gente olha isso, parece que Neemias, nunca teve problema. Esse é o primeiro problema de Neemias. Mas há problemas e há dificuldades que a gente consegue até disfarçar com o nosso semblante. Porque ninguém é isento de problemas, de dificuldades. Ninguém. E Neemias, outrora, né, toda vez que ia servir, com certeza ele tinha problemas, mas ele não deixava que aqueles problemas o abatessem, aqueles problemas o vencesse. Ele procurava, eu acho que, esquecer o seu problema no momento em que ele estava passando para servir ao rei. Mas verdade é que certo dia, né, quando ele soube daquela notícia, Neemias chorou, jejuou, né, assim, se levantou. A Bíblia diz, você vê isso no capítulo 1, e Neemias vai servir o rei.
Observe que a sensibilidade do rei, né, assim, em perceber que Neemias estava com uma tristeza tão grande, que estava diferente de todos os outros dias, ou seja, aquele problema para Neemias parecia ser maior do que os outros que ele vivia no dia a dia. E a Bíblia diz que o rei pergunta por que está tão abatido o seu rosto. E é tão interessante que nós podemos ver aqui que esse rei tem uma sensibilidade, porque ele diz assim, porque o rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Sabe, alguém que tem uma sensibilidade, alguém que, mesmo aquela pessoa servindo, sempre Neemias estava ali para servir porque ele era o copeiro. Mas sabe que existe pessoas que você vai identificar, que você vai conhecer, que você vai, sabe, verdadeiramente reconhecer que é amigo, que é companheiro, naquele momento em que, mesmo você ter passado o tempo todo servindo aquela pessoa, mas em determinado momento, né, assim, e a Bíblia mostra que Neemias era de costume ele ir. E a gente pode entender porque somos seres humanos. Com certeza tinha dias, podia ser que não fosse todos os dias, mas tinha dias que Neemias estava mal, Neemias não estava legal, estava passando por alguma dificuldade, mas ele estava servindo ao rei, né, assim, com alegria. Por isso que o Senhor que esquadrinha, né, o pensamento e o coração, o Deus que conhece a mente, o que se passa no coração, só Ele, né, sabe? Porque muitas vezes ao homem, né, quando eu falo homem não é o sexo masculino, mas o ser humano eu tô falando, né, temos a tendência até, né, assim, muitas vezes de disfarçar, muitas vezes de procurar, né, assim, não demonstrar. Mas o Deus que conhece-nos intimamente, eu posso incomparável, tá certo? Mas eu tô falando no sentido de atitude e trazendo para o nosso entendimento. Um rei que mesmo Neemias fazendo a sua função, servindo ao rei, ele tem a sensibilidade de perceber que Neemias estava com uma dor na alma, no coração. Não era nada físico. Porque até ele diz, você não está doente? Porque se ele tivesse doente, talvez o rei tinha dito, né, vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma medicação. Mas o rei observa que e o que ele estava sentindo, aquela tristeza, era no coração. Um Deus querido que, mesmo eu e você, servindo a Ele, buscando a Ele, mas vai ter momentos que nós vamos estar nesse conflito, que mesmo que as outras pessoas não vejam uma doença física, um ferimento físico, mas o Deus todo maravilhoso que conhece o nosso coração, Ele vai lá e diz, só pode ser do coração. Mas Neemias, né, e ele trata e Neemias com muito medo, né, assim, trata de dizer o que é que está passando, o que estava afligindo a ele. E quando ele dá o relato do que é, o rei, ele se põe a ajudar. Mas nessa manhã, né, quando eu estava lendo o capítulo 3 e o 4, quando Neemias começa o trabalho de construção. E aí eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, que já está aberta, mas abri aí no livro de Neemias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo
3 diz: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Iri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Azená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Observe que nesse texto você vai ver que o primeiro, Deus chama Neemias, levanta Neemias, para reconstruir os muros. Capítulo 2 você vai observar a sensibilidade do rei, o favor do rei, mas a reconstrução do templo, das portas, quem faz é Neemias. Deus ele vai nos dar recursos, Deus ele vai nos levantar, Deus vai estar conosco, porque a Bíblia diz no capítulo 1, e o versículo, deixa eu ver, acho que é 10, Versículo 11, vai dizer que Neemias diz assim: e nesse tempo eu era um copeiro. Mas ele foi bem sucedido, porque o poder não estava no dinheiro que ele tinha, no recurso que ele tinha, na posição que ele tinha. Mas sabe que quando Deus levanta, quando Deus chama para uma obra, assim específica, ou espiritual, uma obra espiritual, ou algo que a gente vai fazer, assim, sempre que eu leio esse texto, assim, eu lembro, da construção da casa de 2 diáconos, a diaconisa Andréa e do diácono irmão Damião, assim, que foi desde o início, a gente estava, o Senhor colocou essa palavra no coração, no meu coração, e ali naquelas campanhas que nós fazíamos, todo mês, para aquela construção, a gente observa, sabe, orando, colocando diante do Senhor, e a gente sabe que Deus chama, levanta Neemias, mas observe que o rei, ele lhes dá carta, para que ele possa entrar naquelas províncias, para que ele atravesse aqueles rios. Mas quem reconstrói, são Neemias e aqueles homens que estavam ali. Sabe, querida, que Deus vai te dar recursos. Deus vai, como eles se consagraram. A paz, Ivanilza, eles se consagraram. Eles colocaram diante do Senhor. Camilinha tá botando aí a referência, tá, Ivanilza? Colocaram diante do Senhor. Mas observe que quem reconstrói, quem põe a mão na massa é Neemias. Sabe que Jesus, ele vai nos dar recursos. Talvez o nosso templo, assim, precisa ser reconstruído de novo. Lembra quando a gente estava lá ministrando e estudando o barro e o oleiro? Era vaso e se estragou, e ele tornou a fazer conforme a vontade do Senhor. Jerusalém, a cidade de Jerusalém, o povo de Jerusalém era do Senhor Jesus. Mas houve invasores. Houve invasores que destruíram, que entraram ali, destruíram aquela cidade. Muitas vezes, coisas na nossa vida entram para nos destruir, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele vem para dar vida e vida com abundância. E quando eu estava lendo, na minha devocional agora pela manhã, eu estava lendo esse capítulo 3 e o 4, e eu comecei a ver,
né, que no capítulo anterior Deus traz ao entendimento de Neemias que Jerusalém tinha sido destruída. Mas Deus não deixa aquela cidade destruída. Deus levanta Neemias, Deus fala com Neemias e diz: ei, Neemias, a cidade está em ruína, está destruído, é necessário reconstruir de novo os muros, é necessário reconstruir de novo a cidade. Está aí em entulhos, está destruída, está toda quebrada. Mas o Senhor está dizendo, é tempo de reconstruir. E a gente precisa entender que mesmo sendo dengosa, mesmo sendo birrenta, mesmo sendo descansada, né, assim, porque existe que são pessoas que são descansadas, quer que Deus vá fazer por ela. Observe que Deus, ele revela, Deus, ele mostra como aquela cidade está. Mas Deus dá recursos, Deus dá força para Neemias, mas Neemias que põe a mão na massa, né? Quando a gente diz, na obra, ele começa a reconstruir com medos, que a gente vai ver lá na frente, capítulo 4, vai mostrar, querido, que se levanta, né, opositores sobre aquela reconstrução. E quando eu estava lendo o capítulo 4, eu estava dizendo, Pai, né, assim, eu sei que a obra, né, assim, a minha vida pode estar em ruína, pode estar destruída, mas eu tenho um Deus que ele diz, ei, Adriana, vamos reconstruir de novo. É um Deus que sempre está nos dando a oportunidade de reconstrução. Lembra quando ele chama Jeremias 18, desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Jeremias vê que o oleiro está fazendo a obra aí, ele se estraga na mão do oleiro, mas ele refaz. Um Deus, querido, que quando Deus está, porque eu sei que ele vai estar falando com você assim como falou comigo, sabe? Um Deus que vai estar dizendo assim, os muros caíram. Os muros caíram. A cidade está em entulhos. Porque tem momentos na vida da gente que a gente está em ruínas, está em entulhos. E Deus, ele vai mostrar a gente, ele vai mostrar o querer dele, dizendo assim, ei, não vai ficar em entulhos não, não vai ficar em ruína não, vamos reconstruir, levanta, vamos reconstruir. E como começa essa reconstrução, pastora, querida? Começa você se levantando, pegando todos os recursos que Deus está dando a você. Olha, querido, que Deus chamou Neemias não tinha recursos, mas Deus levantou aquele rei e disse assim, toma as cartas. O rei não foi, ele deu recursos. Deus está dizendo para você como está dizendo para mim. Ele vai reconstruir? Vai. Ele está te dando recursos? Tá. Agora pegue esses recursos que o Senhor está dando a você, seja o fortalecimento, o derramar, né, do Espírito deles, os recursos mesmo físicos, né, assim, materiais, porque aqui mostra que era uma carta, né, assim, que o rei estava entregando para Neemias, para que ele tivesse passagem, livre acesso aquelas pontes, aqueles lugares que ele precisava atravessar. Mas a Bíblia mostra que eles se consagram e eles começam a colocar, olha aqui, colocaram a porta das ovelhas. Foi eles que começaram a levantar os muros, foi eles que começaram a colocar as portas. E
e não é uma palavra ameaçadora, né? Porque a gente, eita, mas não foi com Ivaniza não, viu, que ela colocou aí, glória a Deus, né? Assim, é, é fácil a gente dizer assim, Deus, eu entendi, eu acredito que o Senhor está enviando recursos, que o Senhor está dando oportunidades para isso, mas eu quero dizer, né, assim, que quando a gente estava na campanha em prol da vida do casal, né, de diáconos, que eu citei, né, assim, Deus me falou muito forte esse capítulo 4. Enquanto, querido, né, assim, você está sendo reconstruído, ou você deseja reconstruir, pode ter certeza que vem opositores, sabe, vem pessoas para acusar, vem pessoas para achar que não merece a cidade ser reconstruída de novo, ser vaso de novo, um vaso de honra, sabe, que vai aparecer. Mas observe que o capítulo 4 diz o seguinte: quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes, os moabitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Observe, querida, que no capítulo 1 Deus mostra a situação, Deus traz ao entendimento de Neemias que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, estavam em ruína. Deus até permite Neemias chorar, né, porque a Bíblia diz que ele chorou, se lamentou, né, por 3 dias e depois ele se levanta. E mesmo com o coração ferido, rasgado, ele vai servir o rei. E o rei que percebia, tinha essa sensibilidade, olha para Neemias e diz para Neemias, né, assim, porque teu rosto está abatido se você não está doente. Com certeza isso é uma doença, uma dor da alma. Neemias, mesmo com todo aquele medo, né, porque para servir o rei, ele tinha que anular suas próprias dores, seus próprios sonhos, seus próprios desejos para servir. A Bíblia diz que o Senhor diz: aquele que quer seguir ao Senhor Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e anda e siga. Sabe que muitas vezes nós vamos ter que negar muitas coisas na nossa vida, renunciar para servir, porque com certeza, né, o Rei Jesus, ele merece. Mas aqui esse rei, né, assim, Neemias, ele vê que Neemias, né, assim, em outra ocasião, outra hora, assim, ele servia, mas ele tinha problema, mas ele não podia transparecer esse problema, porque existem problemas que muitas vezes é fácil da gente engolir a seco, né, assim, tipo, disfarçar com o nosso corpo, com o que as pessoas estão vendo, é até fácil. Mas existem dificuldades, existem muros que são derrubados, que são destruídos, que estão em entulhos, que muitas vezes nos abatem. E pior ainda é quando a gente sabe que vai existir pessoas que estão torcendo para que esses muros não sejam, essas cidades não sejam reconstruídas. Não seja reconstruída, né, o seu casamento, sua vida, seu emocional, suas feridas. Eu não sei o que, mas eu sei de uma coisa que Deus está dizendo assim: ei, você, eu estou trazendo o teu entendimento e é tempo de reconstruir. E se prepare, porque no tempo da reconstrução, né, de estar sendo reconstruída, vai se levantar opositores, como se levantou Sanbalat, Tobias, Gesem, que eles eram árabes, e eles se levantaram. E a Bíblia diz que Jerusalém vai avançar, né? Estava avançando, né? Os reparos. Tá ao vivo.
avançaram, os muros estavam sendo, né, levantados e ele, e mesmo com opositores se levantando, né, opositores para dizer que eles não iam conseguir, que eles não tinham recursos para isso, a Bíblia mostra que Jerusalém tinha avançado, né, os muros e os reparos que estavam sendo feitos estavam avançados. Que mesmo que alguém não deseje, não queira, né, assim, que os muros sejam reconstruídos, que situações ou algo na sua vida seja reconstruído, porque existe gente que torce contra, né, para essa reconstrução, que você saiba que o Deus que te mostrou as ruínas, que mostrou, né, a situação, Ele é o Deus que também vai levantar recursos na sua vida, para que você, né, seja reconstruído, que você possa, mesmo em meio aos levantes dos opositores, você possa saber que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Pega esses recursos que o Senhor está te dando, né, assim, essa visão de que precisa, que é necessário os muros ser reparados, né, assim, reconstruídos, que está em entulhos, que você, né, possa pegar, não simplesmente, eu vou ficar esperando em Deus, né, mas os recursos que Deus está te dando, né, Deus levantou Neemias, Deus levantou o rei que deu cartas a Neemias para que ele pudesse passar, ter livre acesso ali, que você possa pegar, sabe, essa palavra, que você possa ver que Deus trouxe ao teu entendimento que sua cidade está em ruínas, que tem entulhos, mas que acima de tudo, porque a cidade estava em entulhos, estava toda destruída, mas o Senhor fala para Neemias, Deus continua falando com Neemias, e Deus diz assim: Neemias, eu vou reconstruir essa cidade, eu vou reconstruir os sonhos, eu vou reconstruir, né, essa situação, eu vou reconstruir. E Neemias, fica tranquilo, porque vai se levantar opositores para acusar, para achar que você não é mais digno de uma reconstrução, de um vaso novo, moldado como Deus quer. Mas que você, né, assim, não olhe para os opositores, olhe o Deus que Ele fala com você, o Deus que Ele está olhando para você e está dizendo assim: filha, eu te mostrei que as cidades, os sentimentos, porque a gente pode também aplicar para nós, né? Assim, muitas vezes tem áreas na nossa vida que está destruída, está em entulhos. E Deus levanta você, fala com você, ou levanta alguém para dizer assim: ei, vá reconstruir. Mas que quem tem que reconstruir é você, é eu. Os recursos Ele vai dar, porque por nós mesmos só a gente não vai conseguir. Observe que Neemias, ele fica com medo quando o rei diz assim: por que você está abatido? Essa doença, o que você está sentindo é do coração, não é uma doença física, é do coração. Mesmo Neemias com medo, ele diz: é porque como eu posso estar alegre? Se as cidades foram, a cidade onde o túmulo do meu pai estava, foram destruídas. Sabe, querida, que existem pessoas que querem acusar a sua vida, porque verdadeiramente não entende o que Deus tem na sua vida, que em meio a entulhos, em meio a situações adversas, em meio a dores, em meio você estando em dor, com o semblante abatido, você vai fazer a vontade de Deus, você vai reconstruir, né, assim, ser um instrumento para reconstruir vidas, né, os muros de Jerusalém, como você também vai ouvir Deus dizendo para você: eu vou te dar recursos,
Toma aí, Deus deu os recursos, deu o favor do rei que entregava aquelas cartas para ele ter livre acesso. Mas quem reconstrói, quem coloca as portas, quem coloca o muro, é eles. Eles se consagram e eles levantam as portas, os muros. Que eu e você possa, né, simplesmente entender, né, assim, que o Deus que dá os recursos é o Deus que diz agora para você, você tem um recurso, você tem essa palavra, você tem, sabe, essa fala de Deus para a sua vida. Se levante e comece a reconstruir os muros. Comece a tirar todos os entulhos. Não deixe que Sanbalat, Tobias, né, pessoas que vão apontar, dizer que não é mais digno, que não tem mais jeito, né, que acabou. Se levantar, né, assim, contra isso e fazer com que você impeça. Mas a Bíblia diz, querido, que enquanto eles estavam ali fazendo, né, estavam se colocando como opositores, a Bíblia diz que o muro a obra estava avançada, estava sendo construído, independente dos opositores. Sanbalat e Tobias diz assim, olha, essa obra não vai funcionar não vai dar certo não. Tem uma pessoa, não vou dizer o nome não, tá certo? Mas tem uma pessoa que quando a gente tá nos cultos, né, na casa, aí essa pessoa entra nessa casa e começa a contar quantas pessoas estão no culto. E ela diz, né, bem alto, ela faz questão, né, de dizer, veio tantas pessoas, veio não sei quantas pessoas. Todo domingo, quando tem culto na casa dessa irmã, nos domingos que tem culto, ela conta, né, assim, porque existem pessoas, querido, que vão estar lá como Sanbalat, né, e Tobias dizer, essa obra não vai prosperar não, isso não vai crescer não, isso não vai acontecer. Mas se a obra foi simplesmente para reconstruir a tua vida, foi somente para, sabe, fazer você chegar, porque agora você não enxerga, né, quem era você e quem é você agora. Né? Se foi o propósito para te levar e te chegar, a fazer você chegar exatamente aí onde você está agora, sem precisar mais do ministério, sem precisar mais da pastora. Realmente você não precisa não de mim, querido. Né? Não precisa não, você precisa de Jesus, aquele que dá recursos, que muitas vezes vai enviar cartas, né? Vai enviar pessoas para que você tenha livre acesso, para que você entre, para que você aprenda, para que você faça. E que nessa manhã, né, que você possa receber que Deus ele está reconstruindo os muros, sabe, está reconstruindo os sonhos que outrora foram entulhados, outrora foram destruídos. Ele está reconstruindo, porque Ele é o Deus que tem o poder de reconstruir. E eu quero dizer que Deus ele não para naquilo que Ele começa. A Bíblia diz que lá em Jeremias tornou a fazer de novo, ou seja, Ele termina. O livro de Filipenses diz, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Ele não para no meio do caminho. Ele não é surpreendido dizendo assim, eita, faltou isso, faltou aquilo no armazém, você não encontrou não. Ele quando levantou, a Bíblia diz, quando você termina o livro de Neemias, você vê, né, assim, Neemias, a cidade toda construída, os muros construídos, o templo construído e dedicando ao Senhor. Que você nessa manhã possa receber da parte do Senhor, né, assim, que o Deus que Ele te dá os recursos, né, que te mostra, Ele te dá os recursos, mas Ele quer que você vá, você comece, né, a construir mesmo do nada, né, mesmo porque a Bíblia diz no capítulo 3 que 2 aí daqui, Neemias faz uma inspeção, ele vai olhar e ele vê, querido, que tá tudo, né, e ele não para naquilo que ele vê, mas ele vai, ele começa a reconstruir os muros.
outrora destruído e entulho. Que Deus abençoe, um excelente dia para você, né? Assim, que você possa receber a reconstrução de Deus, os reparos que muitas vezes é necessário fazer em nossas vidas, para o louvor da glória do Senhor Jesus. E que nós possamos estar, porque muitas vezes Deus até mostra, Deus revela, Deus fala, né, pela vida de alguém, né, assim, e você não aceita e não sai desse lugar da onde você está, onde Deus está dando recursos, onde Deus está dizendo, vamos reconstruir, vamos reconstruir. Tem um louvor de Gessé, né, de Gessé Aguiar, que a gente até cantou da escola dominical, né, assim, é fácil construir uma casa do nada, mas reconstruir é difícil, porque para reconstruir, né, assim, tem que tirar os entulhos. Isaac, quando reabre os poços do seu pai, estava entulhado. Ele teve o trabalho, né, de desentulhar, tirar todas aquelas pedras, aquilo que estava ali, entulhando, né, impedindo que a água jorrasse. E é difícil reconstruir, né, tem que tirar aqueles entulhos todo e começar de novo. Mas não olha para os entulhos, olha para o Deus que te chamou, que te deu recursos para que você consiga reconstruir, mas saiba disso, que nessa reconstrução o Senhor vai estar com você, porque a Bíblia diz que Neemias reconhece isso, e ele diz que a mão do Senhor estava com ele, lhes favorecendo, fazendo ele ser bem sucedido. Tá bom? Um excelente final de semana, que você possa ser esse agente abençoador e transmitir, né, essa palavra para outras pessoas, né, assim, enviar para as outras pessoas, que Deus abençoe e que você reflita, né, assim, que embora você esteja num momento que você está olhando, como Neemias, olhando para a situação, vendo que está em entulhos, mas que você possa também lembrar que Deus deu recursos para que Neemias avançasse na obra. Tá bom? Deus abençoe. Beijo.